Bom, gente, vamos lá então. A gente vai começar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de vendas, que é uma questão aí que todo mundo quer aprender. Então, vamos olhar aqui quais são as nossas principais etapas do processo de venda, onde a gente pode estar melhorando, tá? Então, assim, ó, a gente tem um cliente que é o desconhecido, que a gente trabalha no lead, mas a gente precisa trabalhar bastante essa parte de conversão para que a gente possa ajudar a trazer o cliente para dentro. João, eu acho que você poderia talvez dar um suporte para a gente, entendeu? De repente, se a gente começar a aumentar essas conversões, dar um suporte para a Tainara, eu acho que já que você realmente é um fisioterapeuta assim, dedicado, gosta bastante dessa comunicação, eu acho que talvez você tenha bastante para somar com a gente. O que que você acha? Sim, Porque se virar cliente particular aqui, tá vindo muito paciente com dor lombar, dor nas costas, e a gente não está conseguindo, a equipe, por não ter um preparo técnico, trabalhar essa linguagem. Então, se você conseguir, junto com a Tainara, se alinha com ela, assim, a gente pode montar os scripts, os textos, talvez as falas. As falas, a única coisa que a gente tem que se atentar, do áudio ser bem seguro, sabe? Se a gente titubear na segurança ali, é pior, então é melhor que a gente escreva. E aí, aqui a gente tem uma outra questão, que é como a gente se relaciona com os clientes. Melhor marketing que existe, gente, a gente fazer, depois a gente pode deixar para nossa próxima aula para a gente fazer sobre inbound marketing. O que é isso aqui? É vender para quem já conhece a gente. O que a gente está fazendo para quem já conhece a gente? Nada. Quando a Priscila faz, vocês percebem o tamanho, o quanto que traz de retorno? Só que a gente não está olhando para os clientes que a gente tem aqui dentro. Então, talvez aqui a gente vai ter que separar algum momento para a gente conseguir olhar, tá? Eu não sei como que a gente vai fazer como se isso. chama inbound. Inbound marketing. INBOUND. Aí, quando a gente fala nas etapas de venda, toda venda tem que ter um processo, assim como tudo na vida. Tudo depende. Quando a gente tem processo e método, as coisas começam a fluir. Então, o que a gente precisa começar? A melhorar o nosso planejamento e preparação. Então, essas reuniões que a gente faz servem para isso, para a gente se alinhar. Então, quanto mais a gente tiver a equipe inteira assistindo, melhor. Então, o que acontece? A primeira etapa é a abordagem da prospecção. Então, 5 minutos é o tempo máximo que a gente deveria responder um lead. Por quê? A pessoa que está procurando qualquer coisa na internet, ela quer ser atendida na hora. As pessoas hoje em dia têm um alto grau de ansiedade. Se eu estou procurando uma pizza e mando um WhatsApp no local e a pessoa não me responde, o que eu faço? Eu vou para a próxima, vou pedir a próxima pizza. Eu não vou esperar aquele atendente me responder. E não é diferente com a gente na físio, não é diferente com a gente na massagem. A pessoa que quer, né, um agendamento, um horário para fazer a massagem, é ali. Então, a gente tem essa abordagem e a gente vai ter que fazer essa prospecção. Aqui, a gente tem que fazer o levantamento das necessidades. Quando a gente escuta, né, alguns nossos, da nossa equipe falando assim, achou caro, é porque não levantou as necessidades, não quebrou as objeções, não entendeu. Então, assim, ó, primeiro a gente chama a atenção. Vamos no AIDA, toda vez aqui. Chama atenção. Depois, o I, entende o interesse. O interesse é levantar as necessidades. Tá com dor? Tá com dor desde quando? Já fez? Não fez? Demonstra preocupação com a pessoa. Aí a gente faz o levantamento de necessidades. A e D. Faz a pessoa ter D de desejo. Porque senão a gente vai ser comparado com qualquer outra clínica. Nós não somos a mesma clínica. Então a gente tem que mostrar realmente que nós somos um grupo, que nós somos referência. Então a gente precisa apresentar, né? Antes de mostrar a proposta, esse levantamento de necessidades. A proposta, a gente já está indo para o A do AIDA. Aí sim eu vou falar quanto custa o meu procedimento. Só que se eu falar que uma massagem é 150, ela vai ligar no vizinho, lá é 80, por que ela vai pagar aqui? Então, mais uma vez, são feitos para os profissionais capacitados, temos o espaço de toque de massagem de spa, usamos óleos essenciais. Então, quanto mais, né, usamos aromaterapia, quanto mais a gente conseguir trazer dentro da proposta, mais fácil fica para a gente entrar na negociação. A gente não está conseguindo entrar em negociação com os nossos clientes, principalmente dos leads, eles param antes. Porque tem alguma etapa aqui que está interrompida. Aí, quando a gente entra para negociação, aí sim a gente vai para o fechamento. E mais uma vez, na etapa do nosso processo de venda, a gente tem mais uma falha que a gente não faz pós-venda. Então, todo mundo que é atendido aqui, a gente precisava depois definir os papéis de quem vai fazer isso, né? Quando a gente fecha na recepção, é porque é mais fácil, você sabe quem veio, quem não veio, entendeu? Para quem está de fora, imagina eu te pergunta, e aí, como é que foi, né? Como é que foi seu atendimento? Não, mas eu não fui. Imagina se dá um fora desse, entendeu? Então, tem que estar muito bem alinhada essa comunicação e a gente fazer um pós-venda para a gente entender como é que esse cliente foi cuidado. Por quê, gente? Quem aqui não gosta de ser cuidado? Então, a gente precisa, para cada etapa dessa aqui, ter um script de vendas para cada momento.
Hoje a gente não tem um para cada momento. A gente está lá com um grupo solto, respostas. Eu, para mim, cancelaria aquele grupo, começaria tudo de novo. Um grupo, abordagem e prospecção. E aí, de repente, a gente vai ter que olhar, colocar ali, pensar como que a gente vai fazer para dor. É que eu acho que não tinha que estar no grupo de WhatsApp, é que tá ali tá mais fácil, né? Mas deveria, por exemplo, estar no Trello, que é mais fácil a gente entrar e só copiando. Tudo que é dor de coluna, todas as possíveis respostas. Tudo que é dor de joelho, todas as possíveis respostas. Tudo que é massagem, eu acho que ficaria mais organizado. Mas eu acho que se for isso só assim de forma interna. Porque se for externo, se a gente tiver um atendimento cliente externo, pensando no crescimento que isso vai ter, tava ficando muito robótico. Não. Porque aquilo é só para dar uma noção. Assim, na verdade, script e roteiro. Eu gosto do script como base, mas é um roteiro. Só que daí que acontece? Não é para ficar robótico, mas mesmo a gente tendo algum ponto para a gente buscar informação, por exemplo, a pessoa quer aquilo. Se eu não tiver algum local que eu fale quais são as indicações e contraindicações, como é que eu vou conversar? Para quem é o profissional, o técnico é mais fácil, mas e para quem não é? Então, se a gente conseguir ter algum material. Quando eu falo do Trello, é porque o Trello é uma pasta compartilhada, qualquer um pode abrir de qualquer lugar, de celular. Então, a gente poderia, de repente, pensar e deixar isso preparado pelas etapas. E aí, sim, ó, levantamento de necessidade. Quais são as perguntas que a gente pode fazer? Há quanto tempo você sente? Já conhece o espaço? Já fez? Gosta? Que tipo de toque você prefere? Né? E aí a gente vem até chegar na proposta. E talvez até a própria proposta que a gente poderia mandar do valor, quem sabe a gente não poderia até elaborar melhor a proposta do que colocar um texto, nossa, massagem é 150 e pronto. Tá muito papuf, entendeu? A pessoa não tem nem opção de escolha. E aí a gente fecha a conversa. Então a gente precisa melhorar as nossas etapas do processo de venda, tá? Então acho que assim, eu vou trazer para vocês aqui os pilares para a gente poder melhorar. O outro pilar que a gente também precisa melhorar, que a gente vai ter que trabalhar agora em 2023, são indicadores individuais e indicadores coletivos para cada etapa do processo. Hoje, o que acontece? Está solto. Por quê? Porque a gente tem praticamente hoje um SDR fazendo todas as etapas e as etapas ainda não estão 100% completas. Então, se a gente começar a dividir, vamos pensar o seguinte: planejamento e preparação. A SDR lá da equipe do Diego faz a abordagem de prospecção de imediata. Ela tem que passar para a gente todos os dias quantas visitas, quantas ligações, quantos atendimentos, quais foram as objeções. Se a gente não soubesse diariamente, a gente não consegue fazer ajuste de texto, ajuste de script. Aí vai levantar as necessidades, número de reuniões realizadas, ou seja, quantas reuniões a gente precisa fazer? Tinha que fazer isso aqui semanalmente. Quais foram as abordagens? Quais foram as necessidades? Quais foram as propostas que eu apresentei? Quais foram as propostas que foi apresentado pela equipe do Diego que deu certo? Quais foram que foi apresentado internamente que a gente fez deu certo? A gente só consegue crescer se a gente aprender com a experiência do outro. Então a gente precisa criar reuniões realmente sistemáticas semanais do time de venda. E aí a pergunta é: a gente tem um time de venda hoje? Teoricamente a gente está sem um time de venda. Então o time de venda hoje está com a Juliana, né? Só que agora ela não vai conseguir mais assumir. Então a gente vai ter que pegar alguém que vai ficar meio que responsável. Entendeu? Então vamos supor, João, se você gostar dessa parte, então tá, você pode não dominar de vendas, mas talvez você vou assumir. Beleza, então a gente vai colocar e vai ser a pessoa que vai fazer o meio de campo e vai dar o suporte. A Bruna precisa de uma coisa, aciona uma pessoa. Aí a gente consegue dar vazão, né? Negociações. Quantas postagens a gente teve de negociação? A gente recebeu, por exemplo, agora 25 leads. Mas quantos entraram em negociação? Eu não sei, você sabe? A gente não consegue nem saber quantos entraram em negociação. Não deu certo, não teve fechamento. Mas a gente não está conseguindo identificar qual etapa do processo de venda que está falho. Ontem, não, hoje, na verdade, quando eu fui, eu vi, vou citar uma conversa que eu peguei ali hoje e consegui fechar. O paciente, ele tinha falado que queria um presente para a esposa dele, mas ele não sabia o que ia dar. Aí a Gabi começou a conversa, então lá, a gente tem um ponto de massagem, a gente tem a massagem relaxante, passou os valores, mas não despertou interesse. Aí hoje de manhã eu mandei uma mensagem para ele, perguntei como que, se ele já tinha achado um presente para a esposa dele, falei que aqui a gente poderia mesclar as técnicas, quais eram as objeções dela, o que ela estava sentindo, se era só para relaxar, se ela tinha algum incômodo. Aí ele foi me falando, aí eu falei, olha, a gente pode montar um combo para ela. Chegando aqui, a gente faz toda uma avaliação, antes do nosso atendimento, a gente trabalha com óleos essenciais, foi tudo assim, agregando valor. É isso. E aí, é sobre isso, gente, vocês entenderam? Eu acho o que cuidado. eu não sei colocar você aí, eu acho que eu acho que
Depois da apresentação, muito educado na apresentação, depois desse momento, na hora de ter a percepção do que o cliente está buscando ou do que ele está precisando. Essa percepção está muito fácil. Então, por exemplo, essa paciente que veio aqui hoje, toda feliz, eu lembrei, eu fechei o dela na sexta, ele estava todo perdido, sem saber. Daí eu mandei lá, ó, me conta um pouquinho dela para eu te ajudar. Levantamento de necessidades, gente. Eu acho que onde a gente está falha aqui é no levantamento Isso. de necessidades. Então, a gente pode, uma vez que a gente começa a identificar, a gente criar. Só que assim, o que acontece? Hoje, a gente não está com os indicadores setorizados. E a gente vai ter que instituir tudo isso agora em 2023. Então, o que acontece? A gente vai precisar estabelecer aqui, ó, os indicadores. Então, o que acontece? A gente tem que ter indicador, né? Seja de meta de faturamento, meta semanal, entendeu? Quantos por cento? Para isso, quantos que a gente precisa fechar? Quantos clientes? Senão, a gente não consegue entender. Então, isso que é importante. E aí, se cada profissional tivesse envolvido nisso aqui, porque assim, ó, se tivesse o envolvimento na responsabilidade de cada profissional para lotar a minha agenda, ficaria muito mais fácil. Então, a gente vai ter que alinhar isso aqui junto com o time. E aí, a gente também tem que ter metas aqui, ó, indicadores individuais coletivos, do time, como um todo. Então, só para vocês saberem que é um projeto que a gente vai ter que estar montando, tá? Aí, uma coisa que a gente precisa, que eu comecei a falar com vocês, a gente tem que definir o tamanho do nosso time. Então, olha só, quando a gente fala tamanho do time de vendas, né? Aqui, a gente vai ter que estabelecer o que a gente quer. Então, aqui é uma apresentação, mas o que a gente precisa? Se eu conseguir o tempo todo entender quanto que eu vou faturar, quanto que eu preciso, quantas conversões, investir no marketing, 2.000 é caro ou barato? Depende. Depende do retorno, entendeu? Só que hoje o que acontece? Se a empresa da S-Media não passa para a gente quanto a gente está gastando, se a empresa do Diego não passa para a gente quanto que está convertendo, a gente fica trabalhando às cegas. Então, é aquela coisa, quanto mais a gente investir, eu quero investir muito no marketing, mas eu quero ter muito retorno. Então, só que para isso a gente precisa medir. E aí a gente vai ter que começar a mergulhar um pouquinho em vendas, que eu acho que é um próximo passo que a gente ainda está muito no bebê, ainda está muito na primeira etapa, mas que aí a gente vai ter que começar a olhar aqui internamente o nosso ticket médio. Nosso ticket médio está muito baixo. Então, o que a gente vai precisar? Entender quais são os produtos que a gente quer vender. Porque senão a gente começa a oferecer muita coisa, a gente confunde o nosso cliente. Então, talvez a gente vai ter que fechar ali. Tá, vamos vender o quê? Vende um produto para a Marcelo, por exemplo, massagem relaxante. Vende um para a Priscila, como se fosse massagem relaxante com a reflexologia e com a energética. Como se fosse um combo. Vai para o João, o plano terapêutico para dor. Para a Sil, as crianças que vierem, tudo respiratório ou neuro, a gente coloca, mas tem que ser meio que direcionado. E aí, o que a gente faz? A gente começando a entender, né, quem é, a gente consegue começar a trabalhar dentro dessa questão aqui, tá? Então, vamos lá, vamos dar uma pausa aqui. Cadê?